Olá, amados, a paz do Senhor. Bom, gente, quando Deus diz que é para a gente tirar a mão, não é para deixar de orar. Tirar a mão, o que quer dizer tirar a mão? Tirar a mão é você deixar de querer agir com as suas mãos, é querer tá observando a vida do outro, você tá dando palpite, você tá vigiando a vida do outro, você tá tentando que o outro, convencer o outro dos erros, do pecado da pessoa. É isso aqui, tirar a mão é isso, não é parar de orar. Não existe nenhuma citação na Bíblia ou nenhum versículo onde Deus diz que é para a gente parar de orar, certo? Pela vida do outro ou quer pela restauração. Não é isso. Tirar a mão não é deixar de orar, gente. Certo? Tendo em vista que em toda a Bíblia Deus diz que é para a gente orar. Ó, eu poderia dar aqui um leque de versículos, de textos, que diz que não é para a gente parar. Orar sem cessar, certo? Né? Orar sem cessar, continue orando, insista, né? Então, veja, não tem nada na Bíblia que diga que é para a gente parar de orar, certo? Não existe esse negócio. Ah, me disseram, Deus disse para mim que era para parar de orar, né? Muitas vezes as pessoas recebem por aí profecia e a pessoa diz o seguinte, essa profecia aqui, Deus manda para você parar de orar. Por que Deus mandaria você parar de orar? Por algo que é da vontade dele. Por que ele mandaria você parar de orar? Eu já vi muita gente dizer, Deus mandou você parar, pediu para você não orar mais por tal situação, pediu para você, né? Isso geralmente você vê que vem de pessoas, vem de homens que diz assim, Deus mandou você parar de orar por fulano. Quando a Bíblia não diz isso aqui, gente. A Bíblia não diz que é para a gente parar de orar por fulano, dependente do que fulano está fazendo. A Bíblia simplesmente manda a gente, certo? Orar um pelos outros. A própria Bíblia manda, ela estimula a gente a orar, a estar em constante oração, certo? Então, cuidado com o que você entende quando Deus manda, né, tirar a mão. Tirar a mão é quando você, né, talvez você esteja ali agindo pelo seu impulso, botando a mão, querendo ensinar a pessoa o erro dela, querendo que a pessoa, né, então tire a mão. A Bíblia, né, tem aquele texto que diz, parai, certo? Né? Mas o seu posicionamento vai ser continuar orando. Não existe essa possibilidade. Pode ser até um caso raríssimo que Deus, né, peça para você parar de orar pela pessoa, mas um caso raríssimo mesmo, certo? Que pode ser, você não vai, com certeza, ou você está orando de forma errada, certo? Ou você está orando de forma errada e aquela oração sua não está agradando a Deus. Possivelmente Deus diz, olha, pare de orar, porque eu não estou me agradando da sua oração, certo? Né? Se você estiver fazendo uma oração modelo contrária, se você, né? Ou se a situação já não tem mais jeito mesmo, né? Ou a pessoa morreu, porque depois da morte segue-se o juízo, né, gente? Então você vai orar por quê? Então pare de orar, porque nessa oração não vai, certo? Não vai adiantar você orar por uma situação que já morreu, né? Uma pessoa, principalmente no que diz respeito a uma pessoa, você está ali intercedendo por uma pessoa que não tem mais vida, que não volta mais, então já morreu. Então a única coisa que eu posso dizer na Bíblia, assim, em cima dessas questões aqui, é em cima disso, em cima da pessoa que já morreu, está intercedendo, né? Está intercedendo, aí sim, aí eu poderia dizer, então, a pessoa não tem mais jeito. Ou, em outra situação, se a pessoa blasfemou contra o Espírito Santo, aí, para essa pessoa não tem mais jeito, você não pode mais orar por essa pessoa. Se ela blasfemou o Espírito Santo, não tem mais jeito, né, gente? Então, a única situação que eu encontro
dentro da Bíblia, para a gente parar de orar por uma pessoa, é se ela morreu ou se ela blasfemou o Espírito Santo. Eu só encontro duas, a terceira, certo? Em um caso relativo, mas na situação aqui de parar de orar, certo? Então, cuidado com essas profecias, cuidado com essas coisas que diz que Deus mandou você parar de orar. Porque a Bíblia, ela não diz que é pra gente parar de orar, ela manda a gente orar uns pelos outros. Constantemente. Constantemente, gente. Constantemente. Orar um pelos outros. Ele tá sempre, né? Lembrando a gente da gente orar um pelos outros. Certo? Então, cuidado com esses tipos de profecias que você recebe que diz que não é para orar mais pelo marido, não é para orar pela esposa. É claro que a gente tem que ver em que circunstância, em que situação não é para orar por aquela pessoa. É para orar? É. Mas em que circunstância não é para orar pelaquela pessoa? É isso aqui, a diferença está aqui. Certo? Porque muitas vezes a pessoa está orando com a direção, né, errada. Né, fazendo uma oração e que se torna até uma oração contrária, com a direção errada. Não é para você parar de orar por aquela pessoa. É para você orar, mas com a direção certa. Peça a direção de Deus e Ele vai dar a direção certa para você orar, né, pela aquela pessoa. Muitas vezes a pessoa está orando com a direção errada. Então, pode ser por causa disso aqui, certo? Mas como eu disse aqui, porque Deus não manda você parar de orar. Tirar a mão, gente, lembrando que tirar a mão não é parar de orar pela pessoa. Não é parar de orar por aquilo que você pede a Deus. Não é parar de orar pela sua restauração. Não é parar de orar, certo? É isso aqui. Tirar a mão é aquilo que eu disse. É parar de bisbilhotar a vida do outro. É parar de estar querendo, certo? De alguma forma, consertar as coisas do seu jeito. Certo? Ficar dando palpite, indo atrás, né, tentar corrigir o outro de alguma forma, certo? Ficar olhando o que a outra pessoa está fazendo. Então, quando você faz isso aqui, você está colocando suas mãos. É isso aqui, tirar suas mãos, é parar de fazer as coisas do seu jeito, da sua forma, querer, achando que dessa forma você vai conseguir, né, modificar a situação, ajeitar a situação, certo? Fica apenas em constante oração. Apenas em constante oração. Tirar a mão não é parar de orar pela pessoa. Tirar a mão não é deixar de orar pela restauração. Certo? Tirar a mão é deixar de fazer as coisas do seu jeito. De querer fazer do seu jeito. De querer trazer algum tipo de mudança querendo resolver do seu jeito. Apenas isso aqui. Certo? Então, tire a sua mão. Tire a sua mão, mas não pare de orar, não pare de orar, certo? Porque Deus não pede para mim você parar de orar. Ele pede para mim orai constantemente, orai sem cessar, orai, certo? Todo o tempo a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, pede para mim, para você orar, estar em constante oração. E para eu estar em constante oração, eu não preciso colocar a minha mão, eu não consigo, não precisa eu estar observando a vida do outro, certo? É orar, somente isso. Ora, entrega a Deus. Orou, entrega a Deus. Orou. E se você crê naquilo que você orou, então já está nas mãos de Deus. Então, é isso daqui, meus amados, certo? É isso aqui, tá bom? Então, lembre-se disso. Lembre-se disso aqui, certo? Orar não é, certo? Tirar a mão, né? Deixar de tirar a mão. Então, ó, tire a sua mão, certo? E deixe Deus fazer o resto, tá bom? Então, é isso aí.